tarde a todos. Declaro aberta a primeira audiência pública para discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município de Taubaté para o exercício de 2020. A mesa dos trabalhos está assim composta pela secretária de Administração e Finanças, Odila Maria Sanches, aqui à minha direita, pelo secretário de Governo e Relações Institucionais, Eduardo Cursino, aqui à minha esquerda, pelo secretário de Desenvolvimento e Inovação, o Armando Adurins Neto, é isso, né, Armando? Que está também aqui à minha esquerda, que é o gestor executivo agropecuário, pelo secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Guilherme Pérez, que está aqui também à minha direita. Registramos a presença dos excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes, vereador Neneca. Queria registrar também a presença do Luiz Fernando, que é chefe de gabinete da presidência do vereador Bonerges. Queria registrar também Itamar de Jesus, aqui nosso eterno vereador, assessor parlamentar também do vereador Bonerges. Andréa Souza, chefe de gabinete da vereadora Gorete, presente aqui também. Ivan Rezende, assessor parlamentar do vereador Alexandre Vilela. Joelson Costa, que é assessor parlamentar da vereadora Lorene, também aqui. Queria registrar também a Cíntia Antunes, que é assessora parlamentar do vereador João Henrique Dentinho. Registrar também a Fátima Prado, que é assessora parlamentar do vereador Orestes Vanoni. Essa audiência pública conta com a participação dos vereadores dessa casa, dos representantes das secretarias municipais, dos conselhos e dos munícipes que se inscreverem. Os servidores da Câmara, Tiago, que está aqui à minha esquerda, e a Larissa, que está aqui à minha direita, realizarão as inscrições dos senhores munícipes que desejarem se manifestar na tribuna sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias ano 2020, e terão todos 3 minutos para suas considerações. Serão reservados 15 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos, se assim desejarem. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem e da forma organizada, não serão permitidos apartes, e os tempos reservados para os oradores fazerem o uso da tribuna serão controlados por essa presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. E dando início aos debates, convidamos o representante da Secretaria de Finanças, Odila Maria Sanches, para discorrer sobre a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020. Serão concedidos até 15 minutos para suas considerações. Por favor, se tiver o microfone, ela prefere usar o microfone sem fio. Está disponível? Tem que usar? Tem como providenciar? Só um segundinho, Odila, que ele vai providenciar o microfone sem fio para a senhora. Enquanto isso, eu quero registrar a presença do Enio Faria, assessor parlamentar da vereadora Graça, que está aqui presente também. Desculpe, Lucas, né? Lucas Alves? Lucas Alves, assessor parlamentar da vereadora Vivi, da rádio, aqui presente também nessa audiência. Quero anunciar também a presença do nosso nobre vereador Bilili de Ângeles, presente aqui também nessa audiência pública tão importante referente ao orçamento 2020. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Augusto, que está aqui presidindo esses trabalhos dessa audiência pública nessa tarde, meus pares secretários, aos técnicos da prefeitura, ao vereador Bilili, aos demais assistentes de vereadores, também ao munícipe que está aqui assistindo, aos servidores da Câmara e também aos ouvintes da TV Câmara. Bem, então nessa audiência pública que nós vamos discutir sobre lei de diretriz orçamentária, eu primeiro gostaria de fazer um contexto aos senhores de onde é que ela está inclusa dentro de um plano de governo municipal. Nós temos dentro de cada gestão de governo, a cada 4 anos, um plano plurianual,
que todo mundo, vocês vão ouvir muito essa sigla PPA, que é o Plano Plurianual. Quais são as ações que aquele governo municipal fará na sua gestão durante os 4 anos. Então, a Lei de Diretriz Orçamentária e a LDO, ela faz parte desse plano plurianual, ela faz parte desses 4 anos de ações de governo. Então, a Lei de Diretriz Orçamentária nada mais é como um mecanismo que vai se priorizando as metas dentro desse plano plurianual, que ele é de 4 em 4 anos. E a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela é anual. Então, você vai priorizando quais seriam aquelas ações que são prioritárias naquele exercício, que é o que nós vamos discutir aqui na audiência de hoje, o que é prioritário, então, para o exercício de 2020, de ações que contém dentro do nosso plano plurianual. E convergindo depois com a lei de diretriz orçamentária, nós temos a lei orçamentária anual, que necessariamente é a execução em si. A lei de diretriz, você estabelece quais são as diretrizes, e a lei orçamentária anual é a própria execução daquelas diretrizes. Então, só para conceitualmente, para a gente discernir um pouquinho uma coisa de outra, porque de repente você fala diretriz, objetivo e metas, a diretriz ela é um conjunto de instruções, de indicações e de ações para aquele exercício. Então, por exemplo, nós vamos, de uma determinada forma, trabalhar com a vacinação para toda a cidade, reduzir, de repente, algum tipo de epidemia que exista na cidade. Então, vacinação para a cidade como um todo. Isso é uma diretriz. Os objetivos. Quais são os objetivos que se pretende conseguir com essas diretrizes? Logicamente que você diminuir, de repente, uma fila dentro do pronto-socorro, dos hospitais, e uma questão de saúde pública, que seriam os objetivos. Quais são os alvos que a gente pretende atingir? E para poder atingir esses alvos, quais seriam essas ações? Então, são esses objetivos. E as metas, elas se confundem um pouquinho com os objetivos, né? Nada mais é que as metas, ela é um sinônimo de objetivo. O que diferencia é que as metas a gente quantifica. Então, se eu tenho um objetivo, então, de reduzir aí casos de dengue, por exemplo, nesse exercício, mas eu vou reduzir para vacinando quantas pessoas, quantas vacinas que eu vou trazer para poder colocar à disposição da população. Então, seria essa a diferença entre o conceito de diretriz, que é um conjunto de instruções, de ações, os objetivos, aonde se pretende chegar, e as metas, qual é quantificar naquilo que pretendemos chegar. Então, fazendo aqui já um mapa, já de onde é que nós nos encontramos nessa audiência pública, então nós temos o plano de ação, que seria o plano plurianual, de 4 em 4 anos. Lembrando que sempre quando um governo ele assume, ele sempre está sob a égide de o plano plurianual do governo anterior, porque não daria tempo de um governo atual ele já lançar um plano plurianual, se ele já assume dia 2 de janeiro. Então, ele já assume com o plano plurianual de um outro governo e quando ele termina, né, e assim sucessivamente. Então, dentro desse plano de governo, que é o PPA, a nossa LDO nada mais é do que a orientação. A nossa Lei de Diretriz Orçamentária nada mais é como uma orientação entre o planejamento e a execução. Vocês veem que ela tem um elo de ligação entre o PPA e o orçamento em si, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, muito se fala, às vezes, os técnicos de PPA, LDO, o LOA, nada mais é que PPA é o plano plurianual de 4 em 4 anos, LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, que ela é anualmente, e por lei, todo mês, último dia útil de abril, o município tem que estar depositando, tem que estar protocolando aqui nessa Casa de Leis, para depois ser analisada pelos senhores vereadores. E a lei orçamentária anual também, todo exercício, também o município tem que protocolizar aqui na Câmara Municipal até o último dia útil de setembro. Então, só fazendo um contexto, dentro das políticas públicas e programa de governo,
O PPA planeja, a lei de diretriz orçamentária faz uma orientação, estabelece essas diretrizes e a lei orçamentária anual, ela executa. Então, hoje, muito importante essa audiência de hoje, que nós vamos já estabelecer quais são as diretrizes. O município já estabeleceu quais são e agora, juntamente com os senhores vereadores, faremos alguns ajustes nessas diretrizes para o exercício de 2020. Alguns aspectos legais é que a lei de diretriz orçamentária ela está prevista no artigo 165 da nossa Carta Magna, né, na Constituição Federal, e a principal função dela é selecionar, então, quais são as ações previstas no PPA, como já informamos. Então, portanto, agora, culminando na lei de diretriz orçamentária, ela vai contemplar, as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, ela vai contemplar programas. Então, os senhores verão que dentro do material que foi entregue, que foi protocolizado aqui na Câmara Municipal, os senhores vão ver que naquele calhamaço lá de páginas, nós vamos ter os programas, as ações, os projetos e os produtos que vão proporcionar ao município aí uma série de ações, principalmente na educação, melhoria nas condições de habitabilidade, quer dizer, e aí você transita pelas diversas áreas, pelos diversos segmentos, pelas diversas pastas, pelas diversas necessidades na qual é a necessidade do munícipe. Assistência às crianças, aos adolescentes, aos idosos, às famílias, acesso à saúde, assistência médica, a gestão e qualidade ambiental, enfim, ela vai transitar por todas as secretarias, por todos os segmentos. E para estabelecermos, então, uma lei de diretriz orçamentária, para nós definirmos quais serão as ações que o município vai colocar em prática no ano de 2020, nós precisamos de recursos financeiros. E qual é a origem desses recursos? Bem, nós já temos uma série histórica das nossas receitas, que nós temos a receita patrimonial. Receita patrimonial nada mais é que os nossos tributos, é uma receita própria. É a receita que o próprio município produz. Por exemplo, IPTU, ISS, ITBI, receitas de serviços. Então, é a receita própria. É a nossa própria receita, não dependemos de ninguém. Temos também a receita patrimonial, que são as receitas de aplicações financeiras, que é o maior aporte dentro desses 8 milhões. Então, dentro dessa receita tributária, para o exercício de 2020, nós estamos prevendo aí 293 milhões de reais. Eu vou ler só na casa dos milhões, se o vereador se me permitir, só por questão de praticidade. Então, 293 milhões de reais de receita tributária, da qual ali nós colocamos só os impostos principais. A receita patrimonial, que o principal aporte dentro desse segmento de receita são os juros, são as aplicações financeiras mesmo, em que pese que atualmente as aplicações elas têm rendido muito pouco, né, em decorrência do controle efetivo da inflação, mas é o maior aporte ali dentro de receita patrimonial. Receitas de serviços, que são os serviços que a prefeitura vai prestando. Em aterro sanitário, quando a pessoa deposita lá o seu lixo no aterro sanitário, ele paga por tonelada, ele paga por quilo. Cemitério, as taxas também de cemitério, as vendas de editais e etc. Então, 7 milhões e 600. As receitas de contribuição, de melhoria, as transferências correntes, que eu quero chamar a atenção para os senhores, dentro dessa receita de transferências correntes, que são as receitas oriundas do governo estadual e federal. Mas o principal cabo dessa nossa receita é o imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. Em geral, essa receita ela representa entre 65% a 75% na nossa receita total. Para os senhores verem como nós somos dependentes, aqui o município de Taubaté é dependente de transferência corrente, dependente do nosso ICMS. Então, a cada vez que nós temos aí essa crise na economia, cada vez que as indústrias produzem menos, nós em Taubaté, nós vamos sentir isso substancialmente nos nossos recursos financeiros. Então, dentro desses 770 milhões de reais que nós teremos para 2020, de previsão de receita, ali certamente nós temos ali cerca de 70% correspondente ao ICMS,
que são aí os impostos que se pagam em qualquer mercadoria que se produz aqui dentro do município de Taubaté. E como é que se dá esse ICMS? Só falando um pouquinho sobre ICMS. A cada produto que se compra, a cada carro que é produzido, a cada coisa fabricada dentro da cidade, você tem aí a participação do município, até porque está sendo produzido, está sendo fabricado aqui no município, e todo esse montante vai para o governo do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo, ele estabelece um indicador, um índice, na qual ele pega todos os municípios do estado e estabelece ali qual foi a produção daquele município. A produção daquele município com relação aos demais, e ele estabelece um índice. O índice de Taubaté, ele já é pelo segundo biênio, né? Porque a cada 2 anos que estabelece esse índice, já é o segundo biênio já que nós estamos com queda nesse índice. E através desse índice, com todo esse recurso que entra aos cofres do governo do estado, aplica esse índice e é nesse valor que chegamos nos 600 milhões, por exemplo, aqui somente de ICMS. Depois o Fundo de Participação do Município e o IPVA, que são os grandes carreadores das transferências correntes. Transferências correntes porque elas vêm de outras origens. O IPVA, no passado, o que era arrecadado, ele ia totalmente lá para o governo do estado e depois repassava 50% para o município, que é o nosso direito por lei, 50% do IPVA. Agora não, agora quando já está se pagando no banco, a instituição financeira já divide 50% para o estado, 50% para o município. Outras transferências correntes, 66 milhões de reais, que são nada mais do que os acréscimos, as multas de mora e os juros dentro de toda a receita patrimonial do município. As receitas de capital são todos os recursos oriundos também de governo estadual, do governo federal, que são destinados somente para capital, somente para despesa permanente, somente para construção. Quando o governo federal, o governo estadual participa, de repente, da construção de qualquer bem, de qualquer imóvel aqui no município. E operações de crédito também entra em receita de capital. O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o extinto que veio no lugar, que veio substituir o Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, e agora ele está mais abrangente, ele é Fundeb, Fundo de Educação Básica, porque agora ele também aporta também aí a educação infantil, ele já chega deduzido. Então não é questão nem do que a prefeitura vai fazer aporte ou não, ele já chega deduzido do governo federal numa conta específica. Então, senhores, isso daqui é um resumo de qual será então a nossa receita, do que nós vamos dispor para depois o que nós estamos estimando de previsão de receita, do que nós vamos dispor para 2020, para daí nós começarmos a fixarmos a despesa. Então, para o exercício 2020, nós teremos, então, 1.129.100.000 reais. Um valor abaixo do valor de 2019 e abaixo do valor de 2018. Então, bastante preocupante isso, até porque a cada ano que se passa, o município acaba tendo mais e mais demandas. Aqui um quadro representativo assim, para os senhores, que eu queria mostrar as transferências correntes, que elas representam 63,16%, diante de todos os demais segmentos da receita. E agora, diante desse total de receita, agora nós vamos partindo, então, quais serão as ações, então, das secretarias para as demais necessidades, os demais compromissos das secretarias. Logicamente que a gente vai ter que estar fazendo uma administração com muito rigor, com muito compromisso, para que se tenha depois, no frigir dos ovos, no final do exercício, um equilíbrio fiscal das contas. Que se você não tem um equilíbrio fiscal das contas, a prefeitura não pode nem buscar recursos fora, nem no governo estadual, nem no governo federal. Ela tem que ter um equilíbrio fiscal, uma responsabilidade social nesse sentido. Dentro da nossa despesa, agora no montante, antes de nós partirmos para as secretarias,
nós temos que a prefeitura, então, ela vai aferir 96,95% do total do orçamento e a Câmara Municipal 3,05% do total do orçamento. Qual seja, 1,94 bilhões para a prefeitura e 34 milhões para a Câmara Municipal. E aí, iniciando, então, essas despesas, que às vezes, despesa é só um termo contábil, porque na maioria das vezes são investimentos, nem são despesas, é que despesa e receita é o termo contábil. Iniciando, então, essas despesas, nós temos um total de 83.270.000 para a Secretaria de Administração e Finanças. Notando que dentro da Secretaria de Administração, nós temos aqui todo o funcionalismo público também aqui dentro da pasta. Então, nós teremos, dentro somente dessa ação 2294, gestão do Departamento de Finanças, aí nesse caso é só o Departamento de Finanças, só com pessoal, nós vamos gastar 10 milhões no ano, e tarifas bancárias 2.200.000 reais, que são essas tarifas bancárias, tudo que a prefeitura, todos os boletos que a prefeitura emite, a cada autenticação mecânica ela tem um custo. Então, por exemplo, se eu pago uma autenticação mecânica no caixa, eu pago R$ 4,10. Se eu estou fazendo uma autenticação mecânica pela internet, eu pago R$ 1,80. Se eu estou fazendo de outras formas, então tudo tem seu custo no edital de chamamento que nós colocamos, mas tudo que se paga, tudo que o munícipe paga para a prefeitura, quando nós emitimos a guia, o banco cobra para fazer essa arrecadação. E nós temos também sistemas, de contabilidade, sistemas tributários, sistemas de instituições financeiras dentro dentro do setor de finanças, e no qual isso vai custar no ano R$ 1.760.000. E depois nós temos essas despesas de correios, porque a cada vez que nós vamos nos comunicar com os munícipes é através de correspondência, é através de notificação, e isso vai pelo correio. Em que pese, quando volta pelo correio, nós temos uma equipe que faz esse trabalho. Já quero até aproveitar o ensejo aqui na Câmara Municipal, que às vezes o munícipe está em casa, nossa, mas tem um funcionário batendo na minha porta, será que é a prefeitura, mesmo, até por questão de segurança, mas ele tem tem o crachá dele lá, entregando a notificação a esse munícipe. Calculatorial, o calculatorial, que é o que está, inclusive, está depositado aqui na Câmara Municipal, já é um projeto de lei que a Câmara já está em discussão, que são os valores que a prefeitura tem que repassar, não só a prefeitura, todos os entes aqui do município, prefeitura, a Universidade de Taubaté, a Câmara Municipal e o próprio Instituto, ele tem que despender para poder fazer frente depois com as aposentadorias futuras. Então, esse calculatorial é de 440.000 somente para o Departamento de Finanças, consultoria na área de administração e finanças 246.000, e depois essas despesas fixas com água, luz, telefonia, manutenção de telefonia 206.000, as impressões que nós temos de livros contábeis, estagiários, que hoje a prefeitura está contando. Hoje nós iniciamos o processo de estágio com o CIE com 150 estagiários. Hoje nós já estamos praticamente com 650 estagiários. Além de você estar dando oportunidade para esses alunos, para poder aprender na prática a profissão, a prefeitura também ela vai despendendo um valor bem menor. Convênio médico para os servidores, R$ 91.000 por ano. Elaboração e gerenciamento de projetos econômicos financeiros, R$ 78.000. A nossa inspetoria fiscal, infelizmente, a gente ainda paga um aluguel, que a gente está fazendo um trabalho de cada vez mais você se utilizar dos próprios municipais para poder sair dos aluguéis, que você vai reduzindo as despesas. Mas a nossa área de inspetoria fiscal ainda, então, R$ 51.000 no ano. Material de expediente, combustível, material de limpeza, R$ 27.000. Manutenção de veículos, R$ 12.000 ao ano. Equipamentos, publicação em rede, que também você paga, tudo que nós publicamos também nós temos que pagar, diárias para servidores, quando vão fazer algum curso ou vai a trabalho para alguma cidade, R$ 5.000 no ano, e bolsa auxílio para servidores. Bolsa auxílio, nós temos um projeto de lei, na qual o servidor, se ele pode fazer uma pós-graduação, se aquele curso de pós-graduação que ele escolheu, ele está atinente com a função dele. Então, ele se mostra o interesse, isso é avaliado e ele tem todo esse curso de pós-graduação pago pela prefeitura. Então, nós já temos geralmente esse aporte.
atualmente, quem mais se utiliza desse segmento é a Secretaria de Educação. Então, dentro do programa, então, 7.001, nós temos aqui o PASEP, 8.558.000, sentenças judiciais, que essas sentenças judiciais nada mais é do que os próprios precatórios, e o serviço da dívida interna, 15.595. Então, por exemplo, aqui dentro nós temos o parcelamento, a dívida que nós temos com a Sabesp. Quando nós assumimos, a prefeitura devia para a Sabesp 40 milhões de reais, arredondando para cima, porque era 38 milhões e pouco de valor principal. E isso corrigido, nós fizemos um parcelamento e estamos desde então pagando esse parcelamento. Então, a mais alta, no caso, seria a dívida com a Sabesp. E dentro da Secretaria de Administração e Finanças, agora o Departamento de Administração, que pessoal em cargos da administração são 7.500.000. Licenciamento também de sistemas, que é o 498.000. Hoje os sistemas que nós temos lá nos diversos, mas o que geralmente ele culmina no maior valor ali é o sistema da Conan. Água, luz, telefonia também, que são as despesas básicas, são as despesas fixas. Água, luz, telefonia, convênio médico para servidores, estagiários e o cálculo atuarial também 422.000. Se nós pegarmos, o vereador que está presidindo a mesa, se nós pegarmos aqui o valor de todo o cálculo, todo o valor de cálculo atuarial de cada secretaria, nós chegamos aí no valor de praticamente 18 milhões de reais no mês para de aporte para o IPMT. Aqui dentro da ação 2311, material de expediente, engenharia de segurança do trabalho, que nós também temos uma empresa que presta esse serviço, então seriam 24 mil reais no ano, manutenção dos elevadores da CTI, equipamentos, e quando eu digo equipamentos, que também todo o conserto de impressoras e todo aluguel de impressoras, coisa a prefeitura não compra mais impressoras, ela trabalha naquele método outsourcing. Então, ela aluga, e as que nós temos um servidor dentro do Departamento de Administração que vai fazendo esses consertos não só nas impressoras, como também nos computadores. Manutenção de veículos e diárias para servidores, R$1.000. Aqui uma reserva de contingência de 28.030. Essa reserva de contingência também tem que ficar dentro da Fazenda, tem que ficar dentro da Secretaria de Finanças. Então, só ali já consta 28.030. O que seria essa reserva de contingência? Você é obrigada a deixar já um recurso separado de 5% do orçamento para qualquer medida, para qualquer despesa que chega quando você tenha um motivo, alguma fatalidade de força maior, você tenha já um recurso dentro do orçamento, da peça orçamentária. Então, dentro da Secretaria de Administração e Finanças, eram esses aqui as principais despesas, os principais investimentos. Estou aqui aberta para qualquer dúvida, alguma pergunta, vereador. Muito obrigado, secretária Odila. Gostaria de perguntar aos vereadores se alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, algum assessor presente aqui de vereador, para a secretária Odila, Tamar, Belili, Neneca, Joel, ia falar Michel. Joel, Cíntia, não? Não temos perguntas, secretária. Obrigada a todos. Estamos disponíveis lá na Secretaria de Administração e Finanças. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu gostaria de convidar agora a falar na tribuna o secretário de Governo, secretário e Relações Institucionais, Eduardo Cursino. Por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, secretários, colegas. Boa tarde aos munícipes aqui presentes. Boa tarde aos assessores dos senhores vereadores aqui presentes. Nós vamos apresentar, então, as despesas da Secretaria de Governo. Um total de 24.108.000. A Secretaria de Governo,
Na ação 2359, despesa de pessoal em cargos, 7.137.000. Despesas de água, luz, telefone, internet, locação de máquinas, 508.000. A nossa consultoria, sistema e softwares, 498.000. O cálculo atuarial, IPMT, 380.000. Despesa com estagiários, 114.000. Convênio médicos para servidores, 96.000. Material de expediente, material de limpeza, combustível, recarga de gás, 146.000. Manutenção de serviços, peças e manutenção de veículos, 10.000. Correios, 43.000. Cesta básica de servidores, 19.000. Hospedagem de site da prefeitura, 8.000. Equipamentos, 15.000 reais. Na ação 2358, pessoal em cargos, 9.213. 9 milhões, desculpa, 213.000. Cálculo atuarial, 610.000. A FUNAP, que é o nosso convênio com os egressos, um programa que a prefeitura tem, que tem dado bons resultados, uma ação que tem um viés, inclusive, social, 260.000 reais. Essa ação, vale a pena justificar que ela está inserida na Secretaria de Governo, porque quem faz a gestão disso é o nosso setor de frotas, que faz a gestão desse contrato. Convênio médicos para servidores, 150.000. Prestação de serviços, manutenção de veículos, peças, pneus e acessórios, 140.000. Cesta básica de servidores, 91.000. Combustível, 78.000. Telefone, internet, locação de máquinas, 42.000. Segurança e vigilância, 28.000. Estagiários, 27.000. Equipamentos, 13.000. No programa 7.004, nós temos aí a ação 2249, que são as publicações dos atos oficiais, editais, licitações, 980.000. E temos a ação 2250, que é publicidade e propaganda, 3.500.000. Vale a pena reforçar que o orçamento da Secretaria de Governo, se nós formos detalhar, ele sofreu um acréscimo em relação a outros anos. O Departamento de Frotas da Prefeitura, através de um decreto experimental do prefeito, acrescentou à Secretaria de Governo esse departamento, que antes ficava na Secretaria de Obras. Então, como inclusive já houve questionamentos através de requerimento por esta casa, esta é a justificativa. Estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, secretário de Governo Eduardo Cursino, pela sua apresentação. Gostaria de perguntar se algum vereador ou assessor de vereador tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para o secretário. Ninguém? Então é isso, obrigado, Eduardo, pela sua apresentação. Gostaria de passar agora e convidar a usar a tribuna pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, o Armando Adurens Neto, que é o gestor executivo agropecuário, que vai fazer as apresentações referentes à sua secretaria. Boa tarde a todos. Gostaria de, em nome do vereador Guará, agradecer a presença de todos os vereadores presentes e também dos assessores. Em nome da secretária Odila, agradecer os colegas da prefeitura aqui, que estão aqui presentes.
eu venho falar sobre as despesas ou investimentos da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Nós temos 2 programas, né, o 6002, que é o de fomento à atividade industrial, com a ação 1081, que foi muito utilizada na revitalização dos distritos, né? Hoje nós estamos mais com manutenção. No programa 6007, nós temos 2 ações. A ação 2357, ela trata de adiantamentos e de despesa, né? Onde ela traz o valor de R$1.000. Opa! Tá. E ainda no programa 6007, nós temos a ação 2363, onde ela traz, bem dizer, ali no seu montante, o pessoal e encargos, que é o que faz com que a prefeitura trabalhe, né, e leve oferta aos munícipes, né. Ali a gente vai ter naquele primeiro item, sala do empreendedor, nós vamos ter ali também o balcão de emprego, nós vamos ter o próprio Sebrae aqui, que são alguns braços da nossa secretaria que atuam diretamente com o munícipe na área de empreendedorismo, abertura de empresas, empréstimos através do Banco do Povo. Nós temos ali também a aplicação de tecnologia de manejo de pastagem em rebanho, que é uma ação que vem nessa administração tendo um êxito interessante, né, com os produtores, levando a oportunidade para aqueles que querem conhecer e entender o que é gestão de uma propriedade e tornar a atividade, vamos dizer assim, mais rentável. Aqui o vereador Bilili da área rural sabe bem que os produtores sofrem, que eles precisam desse apoio. Nós temos a gestão do Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um recurso ali onde a gente acaba tendo, e desde 2007 aqui eu queria destacar para vocês que Taubaté vem inovando através de algumas ações, né? Dentre elas a gente pode citar aqui, até para esclarecer ao munícipe e aos vereadores presentes, o Startup Weekend, né? Que muita gente às vezes confunde, esse evento não é de Taubaté, é de Taubaté. Ele não é de Taubaté, ele é um evento global que a cidade de Taubaté teve visão de enxergar e trazer para Taubaté, né? Então, desde 2007 ele vem acontecendo na nossa cidade. Nós temos ali as despesas de água, luz, internet, o cálculo atuarial, que já foi explicado também. Nós também temos estagiários, né, o combustível para a gente se locomover, fazer as visitas, os laudos, poder, né, articular dentro da cidade, fora da cidade e também no estado. O convênio médico para os servidores, né, despesas cartoriais, que demanda bastante lá na nossa secretaria. Também correio, né, a gente também tem posta bastante documento usando o correio. Material de expediente, os equipamentos aí de uma maneira geral, como já foi explicado também, e cesta básica para os vereadores, juntando, né, que dá um montante de R$2.304.000. Essas foram as nossas despesas, né, serão as nossas despesas. Coloco à disposição aí para os 9 vereadores. Viu, moço? Esse é o que deu? Muito obrigado. Armando Adurens Neto, que é o gestor executivo agropecuário da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Algum vereador ou algum assessor de vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Munícipe? Ninguém? A gente passa agora para a apresentação do secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Guilherme Pérez, que fará as suas considerações e a sua apresentação. Boa tarde, senhor presidente, vereador Guará, demais vereadores, assessores, os munícipes que nos acompanham aqui na sessão e na TV Câmara. Vou fazer então a apresentação dos investimentos, das despesas previstas para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Total previsto de R$21.237.000. Temos 2 programas da Secretaria, um relacionado ao sistema de transporte público e o outro relacionado ao sistema de trânsito. Dentro do programa de transporte público, a ação de gestão do sistema de transporte público passageiros, um total de R$1.781.000, estando inclusos aí a contratação de uma empresa de consultoria para a gente possa fazer estudos de reestruturação do sistema de transporte, no valor de R$854.000, a contratação de uma empresa para fazer auditoria do sistema, no valor de R$427.000, pessoal em cargos, R$286.000,
e também a contratação de uma empresa para fazer a inspeção dos veículos que são utilizados no sistema de transporte público municipal. Atualmente a gente faz essa inspeção com o apoio da MTU, através de um convênio, então está prevista a contratação de uma empresa no valor de 214 mil. Ainda dentro desse programa, a ação de melhorias na infraestrutura, que prevê a implantação e a manutenção de abrigos de ônibus, investimento de 300 mil. O subsídio que é repassado às concessionárias de transporte público e ao transporte complementar. Atualmente o transporte é subsidiado em 50 centavos por passageiro. Temos uma previsão de 2.520.000. Já no programa relacionado ao sistema de trânsito, a ação de contribuição ao FUNSET, 5% de todas as multas são repassadas para esse Fundo Nacional de Segurança Viária. Temos a previsão de um repasse de 350 mil, esse valor pode variar em função da redução ou do aumento das multas aplicadas no período. Ainda dentro do programa de sistema de trânsito, temos a gestão do sistema de trânsito, o sistema de monitoramento de vias e de fiscalização eletrônica, que é feito através do COI, um total de 16.285 dentro dessa ação, especificamente com relação ao COI, 6.149, e esse custo ele é rateado com a Secretaria de Segurança. Gasto com pessoal e encargos, 3.489.000. Banco de dados do Detran, que está relacionado às multas, um total de 2.124.000. Investimentos com sinalização viária, horizontal, vertical e semafórica, a ser implantada, através de equipe própria ou também através de empresa contratada, um total de 1.790.000. Despesas com a empresa brasileira de Correios, também relacionada às multas que são postadas, um total de 800.000. Gastos com água, luz, telefone, internet, locação de máquinas, 488.000. Locação de veículos, 462.000. Tarifas bancárias, também relacionadas às questões de cobrança de multas, 434.000. Cálculo autorial, 227.000. E despesas com combustíveis de 89.000. Ainda dentro da gestão do sistema de trânsito, gastos com equipamentos, 75.000, convênio médicos para servidores, 60.000, estagiários, 43.000, o convênio com a FUNAP, também serviços realizados pelos apenados que relacionam-se à manutenção dos abrigos de ônibus, 39.000, cesta básica para funcionários, 16.000 e adiantamento de despesas de 1.000. Totalizando, então, o total de 21.237.000. Fico à disposição, vereador. Muito obrigado ao secretário de Mobilidade Urbana. Algum vereador quer fazer pergunta? Algum assessor tem alguma questão sobre os números da mobilidade urbana? Ninguém tem nenhuma questão. Agradeço a presença aqui do secretário e eu gostaria de fazer o encerramento dessa audiência, dizer que é importante a gente fazer essa discussão na Câmara, é importante hoje a presença dos secretários aqui, secretário Eduardo Cursino, secretária Odila, os representantes também da secretaria, secretário Luiz Guilherme Pérez e também, aqui para eu não errar o seu nome, Armando Adurens, é isso, né? Perdão, é um sobrenome bem diferente, mas agradecer, isso mostra que o governo, ele tem um respeito muito grande com relação à Câmara Municipal. Por várias vezes a gente ouviu os vereadores questionarem e indagarem a prefeitura por não encaminharem aqui os seus secretários para poder falar sobre o orçamento, para discutir aqui junto aos munícipes, aos vereadores. O prefeito Ortiz Júnior destacou aí o seu corpo de secretários para vir falar essa Câmara Municipal, que é a casa do povo, e a gente agradece bastante. Então chegamos ao fim da primeira audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias, dos conselhos municipais, dos munícipes presentes, dos internautas e telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara. Muito obrigado pela audiência. Os questionamentos que não puderam ser respondidos hoje serão encaminhados às secretarias e, posteriormente, as respostas encaminhadas aos responsáveis pela pergunta.
ressalta a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento de nossa cidade. Convidamos a todos para a próxima audiência pública, que será realizado logo mais às 18 horas, aqui no plenário Juarez Guizar, com representantes das Secretarias de Educação, Desenvolvimento e Inclusão Social e Meio Ambiente. Então, uma boa tarde a todos. Declaro encerrada essa sessão.